Dia de São Cosme e Damião. Olha, eu tenho algumas histórias que eu poderia classificá-las como desagradáveis ou até mesmo histórias que envolvem quadros de intolerância religiosa. Não da minha parte, mas da parte de alguns grupos, que fique bem claro isto, de alguns grupos, os segmentos, que obedecem, que seguem aí, que comemoram esta data que envolve o dia de São Cosme e Damião. Histórias como, por exemplo, minha mãe é evangélica, eu sou evangélico, sou criança. A criatura sabe que nós somos uma família evangélica, mas vai lá e dá um doce na minha mão, dá um pacote de São Cosme e Damião na minha mão. E eu, criança inocente, chego lá com aquele pacote e minha mãe vê eu com um pacote de São Cosme e Damião. Quer dizer, uma tentativa de afrontar a minha mãe e afrontar a fé da minha mãe, usando da minha inocência, quanto criança, né? Enfim, situações como, por exemplo, você está lá no primeiro, no segundo grau, está passando o doce de São Cosme e Damião, teus amigos começam a te zoar, a brincar contigo, aí no final você volta para casa, você abre a mochila, tem vários doces de São Cosme e Damião na sua mochila, que os seus amigos chegaram lá e colocaram os doces de São Cosme e Damião. Situações como, por exemplo, você passou o dia de São Cosme e Damião, o camarada chega e, pô, toma esse doce aí, toma essa bala aí, você come o doce, pega lá a bala. Aí o cara fala, ai, tá vendo aí, ó, esse doce aí é doce de São Cosme e Damião, tá vendo aí como você é um otário, tá vendo aí como não faz mal, tá vendo aí como não tem nada a ver, como o evangélico é bitolado, você acabou de comer um doce de São Cosme e Damião. Quer dizer, situações realmente desagradáveis. Na minha atividade profissional, teve um dia que eu estava lá fazendo as minhas obrigações, a criatura chegou e começou a distribuir os doces lá de São Cosme e Damião. Aí foi distribuir para mim. Eu falei, olha só, eu não como doce de São Cosme e Damião porque eu sou evangélico. Eu nem entrei em questão bíblica, teológica, né? Simplesmente eu disse que eu não comia porque eu sou evangélico. Para que a criatura se irou, quis entrar em debate comigo, quis forçar, disse, se eu chegasse aqui e te oferecesse um doce e não dissesse que era de São Cosme e Damião, que não tem nada a ver, porque vocês evangélicos são bitolados, vocês são intolerantes, né? Que tem um evangélico lá do outro lado que come e acha que isso não tem nada a ver. Eu disse, olha, eu não como. E a grande maioria do segmento evangélico não come doce de São Cosme e Damião e nem os seus filhos. Então, realmente, eu presenciei vários casos que envolvem essa questão, que envolve essa questão que envolve a festividade de São Cosme e Damião. E sempre situações desagradáveis e que envolvia situações de intolerância religiosa da parte de alguns segmentos de religiões afro-brasileiras. Vou repetir novamente, não são todos, algumas pessoas que participavam aí de religiões afro-brasileiras. Só um minuto que eu vou continuar o vídeo. Então, por que o evangélico ele não participa da festa de São Cosme e Damião? Por motivos bíblicos, teológicos e lógicos. Eu não vou entrar na questão bíblica e nem na questão teológica. Eu vou entrar na questão lógica. Tem como você unir azeite com água? Não tem como. São dois elementos díspares, são dois elementos que não se fundem. Okay? Agora você imagina, você pega o catolicismo, que o segmento evangélico tem várias divergências com o catolicismo. Você pega as religiões afro-brasileiras, que os evangélicos têm inúmeras divergências com esses segmentos afro-brasileiros. E você pega o meio evangélico e tenta unir aquilo ali, todo mundo reunido, pacificamente, calmamente, se divertindo, comendo doces que são oferecidos a essas entidades que os evangélicos não acreditam. O evangélico não acredita em orixá, né? O evangélico ele não acredita nessas coisas, né? Como também o evangélico não acredita que eu aqui, se eu orar para São Cosme e Damião, São Cosme e Damião vai falar lá com Deus e falar, ó Deus, dá uma ajudinha ali para o Levi. Nós não acreditamos nisso, respeitamos, mas nós acreditamos que a oração é em nome do Senhor Jesus. É a nossa crença, é o que nós acreditamos.
Nós não queremos magoar ninguém com isto, ok? Só queremos ter a liberdade de acreditar, de pensar, de entender as coisas como nós entendemos. E, evidentemente, de ter práticas e comportamentos coerentes com a nossa fé. Esta é a questão, né? Então, o motivo de fazer esse vídeo seria essa questão, que envolve o dia de São Cosme e Damião. Volto a dizer, meu profundo respeito a todas as religiões, principalmente as religiões afro-brasileiras, mas eu tenho observado na minha vida que realmente há uma tendência, uma postura de algumas pessoas a quererem forçar os evangélicos a comer os doces de São Cosme e Damião, e não somente os evangélicos, mas os filhos dos evangélicos também, né? Às vezes até de forma covarde, né? E eu realmente não concordo com isso. Claro, nós sabemos que São Cosme e Damião foram duas personalidades cristãs, dois mártires da igreja que morreram sob o governo do imperador, acho que Diocleciano, né? Eles foram decapitados, tem sua importância na história da igreja, deixaram um testemunho de vida exuberante, mas nós entendemos que eles não são dignos de receberem oração, ou não são considerados santos no sentido de serem intermediários entre nós e Deus. Entendemos que o único intermediário entre nós e o Pai é Jesus, né? Não podemos ver e entender de outra forma, ok? Deus abençoe a todos e até a próxima.